A vida e morte dos homens. Parte 1, dia 28 de julho de 2023. A vida do homem é vaidade. Pois eu sei que você me levará à morte e à casa designada para todos os viventes. Jó 30, 23. Venho agora falar do estado eterno do homem e da mulher, no qual eles entram pela morte. Dessa entrada, Jó tem uma visão solene e séria, nas palavras do texto que contém uma verdade geral e uma aplicação particular dela. A verdade geral é suposta, a saber que todos os homens devem, pela morte, sair deste mundo. Eles devem morrer. Mas para onde eles devem ir? Eles devem ir à casa designada para todos os vivos, para a sepultura, aquela casa sombria e solitária na terra do esquecimento. Onde quer que o corpo seja depositado até a ressurreição, ali, como uma casa de habitação, a morte nos traz para casa. Enquanto estamos no corpo, estamos apenas em uma hospedaria, em uma estalagem, a caminho de casa. Quando chegamos ao nosso túmulo, chegamos à nossa casa, nossa longa casa. Eclesiástico 12, 5. Todos os vivos devem ser habitantes desta casa, bons e maus, velhos e jovens. A vida do homem é um riacho correndo para as profundezas devoradoras da morte. Aqueles que agora vivem em palácios devem deixá-los e voltar para esta casa. E aqueles que não têm onde reclinar a cabeça, assim terão uma casa longa. É designado para todos, por aquele cujo conselho permanecerá. Este compromisso não pode ser alterado. É uma lei que os mortais não podem transgredir. A aplicação de Jó desta verdade geral a si mesmo expressa nessas palavras: pois eu sei que você me levará à morte e à casa designada para todos os viventes. Ele sabia que deveria encontrar a morte, que sua alma e corpo devem se separar, que Deus, que havia estabelecido o tempo, certamente o manteria. Às vezes, Jó estava convidando a morte para vir até ele e levá-lo para a sua casa. Sim, ele estava correndo o risco de correr para ela antes do tempo. Jó 7,15. Minha alma prefere o estrangulamento e a morte à minha vida. Mas aqui ele considera que Deus o levaria a isso. Sim, traga-o de volta, como a palavra importa. Por meio do qual ele parece íntimo que não temos vida neste mundo, mas como fugitivos da morte, que estende seus braços frios para nos receber do útero. Mas, embora escapemos por pouco de suas garras, não podemos escapar por muito tempo. Seremos trazidos de volta a ela. Todos devem morrer. Embora esta doutrina seja confirmada pela experiência de todas as gerações anteriores, desde que Abel entrou na casa designada para todos os vivos, e embora os vivos saibam que morrerão, é necessário falar da certeza da morte para que ela possa ser impresso na mente e devidamente considerado. Portanto, considere. Primeiro, há um estatuto de morte inalterável, sob o qual todos os homens são celebrados. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Hebreus 9, 27. Está guardado para eles, como os pais guardam para seus filhos. Eles podem procurá-lo e não podem perdê-lo, vendo que Deus o projetou e reservou para eles. Não há porventura nele, devemos morrer. 2 Samuel 14:14. Embora alguns homens não ouçam falar da morte, ainda assim todo homem deve ver a morte.
Salmo 89, 48. A morte é uma campeã com a qual todos devem lutar. Devemos entrar nas listas com ela e ela terá a maestria. Eclesiástico 8:8. Não há homem que tenha poder sobre o espírito para reter o espírito e nem tem poder no dia da morte. Aqueles que forem encontrados vivos na vida de Cristo, todos serão transformados. 1 Coríntios 15, 51. Mas essa mudança será equivalente à morte. Responderá aos propósitos dela. Todas as outras pessoas devem seguir o caminho comum, o caminho de toda a carne. Segundo, consultemos a observação diária. Todo homem vê que os sábios morrem, assim como o tolo e o bruto. Salmo 49, 10. Há espaço suficiente nesta terra para nós, apesar das multidões que estavam sobre ela antes de nós. Eles se foram para nos dar espaço, como devemos partir para dar lugar a outros. Faz muito tempo que a morte começou a transportar os homens para outro mundo, e vastas multidões já se foram para lá. Mas o trabalho ainda continua. A morte leva diariamente novos habitantes para a casa designada para todos os vivos. Quem já ouviu a sepultura dizer basta? Faz muito tempo, mas ainda pede. Este mundo é como uma grande feira ou mercado, onde uns entram, outros saem, enquanto a assembleia que está nele é confusão, e a maioria não sabe por que eles estão reunidos ou como uma cidade situada no caminho para uma grande cidade, por onde alguns viajantes passaram. Eclesiástico 1:4. Uma geração passa e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. A morte é uma mensageira inexorável e irresistível, que não pode ser desviada de executar suas ordens pela força dos poderosos, pelos subornos dos ricos ou pelas súplicas dos pobres. Não reverencia a cabeça grisalha, nem tem pena do bebê inofensivo. O ousado não pode superá-lo, nem os fracos de coração podem obter uma dispensa nesta guerra. Terceiro, o corpo humano consiste em materiais perecíveis. Pó és, e ao pó tornarás. Os mais fortes são apenas vasos de barros quebradiços, facilmente quebrados em estremecimentos. A alma está apenas vilmente alojada, enquanto neste corpo mortal, que não é uma casa de pedra, mas uma casa de barro. Gênesis 3:19. As paredes de barro não podem deixar de apodrecer, especialmente vendo que o fundamento não está em uma rocha, mas no pó. Eles são esmagados diante da traça, embora este inseto seja tão tenro que o toque suave de um dedo o destruirá. Jó 4:19. Esses materiais são como pólvora. Uma faísca muito pequena que acenda sobre eles os incendiará e explodirá a casa. A semente de uma razão ou um fio de cabelo no leite, tendo sufocado os homens e colocado a casa de barro no pó. Se considerarmos a estrutura e a estrutura de nossos corpos, quão assustadora e maravilhosamente somos feitos, e de quão regular e exato é o movimento dos fluidos e o equilíbrio dos humores, nossa vida depende. É que a morte tem tantas portas por onde entrar, quanto o corpo tem poros. E se compararmos a alma e o corpo juntos, podemos reconhecer com justiça que há algo mais surpreendente em nossa vida do que em nossa morte, e que é mais estranho ver a poeira subindo e descendo sobre a poeira do que deitada nela. Amém. Tem continuação. Senhor, abra as nossas mentes para entender a Tua palavra e a Tua mensagem, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém.